Estamos aprendendo juntos. André, você coloca aí para mim o slide, por favor? Achei que eu tinha colocado. Muito bem, então hoje nós vamos estudar uma pequena e bem pequena mesmo porção da palavra do Senhor, a história de Ezequias, o rei Ezequias, que reina sobre Judá. E, na verdade, nós vamos dividir essa história de Ezequias em alguns estudos. Então, nós vamos ver em outras oportunidades, também vamos continuar vendo sobre Ezequias. Mas nós vamos ver alguns conceitos que são aplicáveis para a nossa vida individualmente e, posteriormente, no convívio como igreja. Um pouco de contexto é sempre importante. Ezequias, ele se torna rei, herdando esse trono do seu pai Acaz, que iniciou o reinado com 20 anos, ali por volta de 735 a.C., e reina por 16 anos. Alguns estudiosos afirmam que Ezequias ele governa de forma conjunta com seu pai Acaz, então é que ele ajuda em alguns aspectos, claro, do governo do rei Acaz. Ele então se torna rei absoluto, e ele tem o seu reinado. Ele governa pelos anos de 726 a 697 antes de Cristo. O seu pai Acaz, ele mantém, uma aliança com o rei da Assíria. Isso gera uma influência muito forte sobre Israel. E as religiões pagãs, elas tomam conta dessa nação. Então, Ezequias, quando ele assume de forma definitiva, ele tinha consciência de que a queda de Israel, do reino do norte, ela estava relacionada à desobediência do povo à lei de Deus. Afinal de contas, Acaz, ele não faz o que era justo aos olhos do Senhor, como nós podemos olhar em 2 Crônicas. Então, Ezequias, ele promove uma reforma religiosa em Judá, também conhecido como o Reino do Sul. Ezequias, ele ainda conduz a nação a um sucesso militar contra os próprios assírios. Quando Senaqueribe, que era o então rei da Assíria, ele invade a nação de Judá com a intenção de tomar Jerusalém. Então, ele invade por baixo com a intenção de tomar Jerusalém, que estava lá em cima do país, que é inclusive o fruto do tropeço de Ezequias. Quando ele consegue esse sucesso militar, ele então se enche do seu próprio orgulho, e esse então é o tropeço de Ezequias, e esse orgulho acaba culminando posteriormente, anos depois, na invasão da Babilônia, então no exílio do povo para a Babilônia, mas Ezequias não era o rei quando isso aconteceu. Mas isso fica para um outro dia. Nós vamos nos atentar para as atitudes de Ezequias em pelo menos 3 vertentes, mas hoje nós vamos ver apenas uma delas, o restante nós vamos deixar para outra oportunidade. Hoje nós vamos pensar sobre a posição ou sobre o comportamento de Ezequias com relação as coisas de Deus. E para isso, nós vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29, do versículo 1, e nós vamos até o versículo 11. Os irmãos podem ajudar com a leitura, por gentileza. Versículo 1. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Avibate Zerabiu, Abia, também chamada de Abia, filha de Zacarias. Ele viveu da maneira como o Senhor aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. Versículo 3.
Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para servirdes em sua presença, e para serdes meus ministros, exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Para aqueles que quiserem complementar essa leitura, Ezequias ele é citado aqui em 2 Crônicas, a história dele é contada de 2 Crônicas, do capítulo 29 até o capítulo 32. Você volta as páginas da Bíblia um pouquinho para 2 Reis, capítulo 18 até o capítulo 20, e também lá em Isaías, de uma forma sequenciada, nós notamos a presença de Ezequias. No capítulo 37, por exemplo, é quando Ezequias ele consulta Isaías sobre uma decisão importante que ele tinha que tomar. Aqui na nossa leitura, então, a intenção de Ezequias, ela fica bem clara logo nos primeiros versículos. Ele queria que o templo fosse reaberto para retornar, então, os cultos a Deus. Aquele povo estava tomado pela idolatria. Eles haviam, em governos passados, eles haviam edificado estátuas e monumentos para outros deuses. Então, a intenção de Ezequias era destruir isso, era acabar com isso e restaurar, então, o culto a Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos destacar sobre a posição ou o comportamento de Ezequias com relação às coisas de Deus é que ele elencou isso como uma prioridade. Ezequias, ele tinha as coisas de Deus como sua prioridade. Olhe para o versículo 3, novamente. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou. Primeiramente, então, nós notamos que Ezequias ele estava decidido, ele estava dedicado a reabrir o templo. Logo no seu primeiro ano de reinado, e certamente ele tinha muita coisa para fazer, até porque se nós voltarmos a página da nossa Bíblia, voltarmos uma página, nós vamos encontrar no capítulo 28, falando sobre a insensatez de Acaz. Então, Acaz ele foi um rei terrível em todos os âmbitos, em todas as áreas. Então, certamente, Ezequias ele tinha muita coisa para consertar. Mas ele prioriza o cuidado com as coisas de Deus. Ele logo que assume o trono, ele abre as portas do templo e ele reforma o templo. Nós já vimos que o objetivo final dele era restabelecer o culto. Quando nós olhamos para o mesmo capítulo 29, a partir do versículo 20, nós vimos que esse objetivo dele foi cumprido. Nós não lemos que ele se preocupou primeiro em ser um diplomata, em estabelecer alianças com as outras nações. Nem mesmo nós lemos que ele se preocupou em fortificar o seu exército com medo de ser invadido. Ele nem tampouco vemos a sua preocupação com a economia do país, em fazer o país crescer economicamente. Não. A sua posição de rei, nós podemos pensar que a posição de Ezequias enquanto rei era o seu trabalho secular, como pensando para cada um de nós. Apesar, é claro, que Deus o colocou naquela posição. E pensando dessa forma, pensando que aquela posição em que ele estava era o seu trabalho secular, quantas vezes nós nos sentamos nesses bancos e estamos pensando em coisas que temos que fazer dessa porta para fora? Talvez um trabalho da faculdade, talvez alguma coisa que eu tenho que fazer no meu serviço, talvez um cliente que eu preciso ligar, talvez alguma coisa que eu tenho que fazer dessa porta para fora. Quantas vezes eu, aqui dentro deste local, estou me preocupado com as coisas daqui de fora? Agora, fazendo a pergunta inversa, quantas vezes nós, estando nas nossas casas, estamos pensando nas coisas de Deus? Quantas vezes nós estamos pensando nos projetos da igreja local, ou mesmo, principalmente na minha vida pessoal com Deus? Será que eu tenho tido essa conduta no conforto da minha casa? É justamente isso que é ter as coisas de Deus como prioridade. Nós precisamos elencar as prioridades da nossa vida. O que vai tomar a primeira posição na minha vida? Nós aprendemos com Ezequias que ele não fez nada antes de purificar o templo, antes de ter esse objetivo de retornar os cultos ao Senhor. E é claro que
elencar prioridades não quer dizer que isso eu tenho que fazer com afinco e as outras coisas eu deixo e faço de qualquer forma. Não é isso que quer dizer. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos nos dedicar como se nós estivéssemos fazendo isso para o Senhor. No meu trabalho, nos meus estudos, onde quer que eu esteja. Mas a questão aqui é, qual tem sido a minha prioridade? Eu preciso, sim, me dedicar nas outras coisas. Mas qual tem sido, de fato, a minha prioridade? Em segundo lugar, pode passar, Nildinho, por favor? Em segundo lugar, nós vemos que ele estava preocupado em fazer da maneira adequada. Olha para o versículo 4 e o versículo 5. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça oriental, e os exortou, dizendo: escutai-me, ó levitas, santificai-vos neste momento e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar. Aqui nós podemos ver que as coisas de Deus, elas não são feitas de qualquer maneira. Sim, as portas do templo, elas foram reabertas. Ezequias abre as portas do templo e reforma. Mas o culto ao Senhor, ele só é restabelecido depois que o templo é purificado, depois que os sacerdotes e os levitas se purificam e purificam todo o templo. Ezequias, ele reúne esses responsáveis e ordena eles nesse trabalho que era importantíssimo. Aquele lugar, ele estava sendo dedicado à adoração de outros deuses. Isso diz, na verdade, diz muito a respeito da nossa salvação, né? Onde nós somos purificados por Cristo. Sendo purificado por Cristo, eu não posso ter a ousadia de me sujar de novo de uma maneira deliberada. Senão, nós estamos sendo verdadeiros porcos espirituais. Porque é um porco que você vai dar um banho no porco, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai e cai de ponta na lama. Nós não podemos ter essa atitude. Da mesma forma, a nossa atitude para com Deus, o objetivo aqui era sim que o culto fosse restabelecido. Mas não é simplesmente abrir as portas do templo e fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. A preocupação de Ezequias em purificar o templo nos ensina que nós não podemos agir nas coisas de Deus de qualquer maneira. O templo era considerado um lugar santo. E o culto não poderia ser restabelecido enquanto aquele lugar não estivesse adequado para isso. Da mesma forma, a maneira como eu lido com as coisas de Deus deve ser a melhor possível. De forma que eu sinta vergonha, eu e você sintamos vergonha de não estar fazendo o nosso melhor para Deus. Porque eles poderiam simplesmente abrir as portas daquele templo e restabelecer o culto. Esse era o grande objetivo, esse era o objetivo final. Só que isso pularia algumas etapas que eram importantes para esse processo. É como se tivesse uma escada e eu, do primeiro degrau, quisesse pular logo para o último, sem passar por todos os outros degraus. Eu preciso fazer as coisas da maneira adequada. Então, recapitulando, primeiro nós temos que elencar a prioridade, e segundo lugar, nós temos que fazer as coisas de Deus da maneira adequada. Em terceiro lugar, passar Nildinho, nós vemos aqui o discernimento que Ezequias tinha com relação às coisas de Deus. Olha para o versículo 6. Ele diz: porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que era mal diante do Senhor, nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Chegaram a fechar as portas do portículo e o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário, em devoção ao Deus de Israel. Por esta razão veio grande ira da parte do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desprezo e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e filhas e mulheres estão presos, vivendo como escravos.
Ezequias aqui, esses 4 versículos, ele nos mostra uma grande maturidade, ele mostra um grande discernimento. Ele entende que a situação daquela nação era em detrimento do esquecimento das coisas de Deus. Novamente, versículo 6, ele diz que os nossos antepassados foram infiéis. No versículo 8, ele diz que são motivo agora de desprezo e de zombaria. E no versículo 9, que eles caíram à espada. Aqui então está bem claro que o motivo da ruína dessa nação, o julgamento e o discernimento dele, de Ezequias, é o que o leva a entender o que precisa ser feito. Então Ezequias olha para o seu povo, ele olha para a sua nação e fala, opa, tem alguma coisa de errado. E esse discernimento faz ele perceber que o que está de errado é que essa nação tinha dado as costas para Deus. Ele manteve os seus olhos abertos para conseguir ver o que estava de errado. É muito importante, irmãos, que nós, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com o Senhor, nós tenhamos discernimento. É isso que vai nos permitir saber as coisas que nos afastam de Deus e as coisas que nos aproximam dele. É o discernimento que nós precisamos para entender o que Deus quer de mim, quando Ele está falando comigo. E, consequentemente, o que eu devo fazer para servi-lo melhor. É o discernimento que me ajuda, que me possibilita ajudar um irmão que talvez tenha mais dificuldade na caminhada, aquele irmão que precisa de alguma ajuda. Eu tendo esse discernimento, eu vou poder olhar para esse irmão e vou falar, opa, fulano precisa da minha ajuda. A capacidade de raciocínio é a principal diferença. Claro que que há diferenças físicas, mas a capacidade de raciocínio é a principal diferença entre um homem adulto e uma criança. Por exemplo, por que uma criança ela vai e coloca o dedo na tomada? Ela não tem discernimento. Eu imagino na cabeça da criança, eu já fui criança, eu olhava para a tomada e vou pensar, mas tem um buraquinho ali que é exatamente do tamanho do meu dedo, de certo, que é para eu colocar esse dedo ali. Agora, fala para um homem adulto colocar o dedo na tomada, o que ele vai falar? De jeito nenhum. Eu sei o que acontece. É a questão do discernimento. É o que difere as pessoas que têm discernimento e que não têm. E aqui, claro, a criança coloca o dedo na tomada, ela se machuca, mas o adulto que não coloca, ele não se machuca. Então, o discernimento é extremamente necessário para que nós saibamos o que nós precisamos fazer em cada situação. As coisas de Deus, elas devem ser tratadas com discernimento, entendendo qual a vontade dele para cada um de nós. Em quarto lugar, seriedade. Ezequias, ele encara a sua posição enquanto rei, enquanto líder, e mesmo a sua missão com extrema seriedade. Versículo 10 diz, tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com o Senhor. E aqui já fica claro a diferença dele para seu pai, Acaz, que faz uma aliança com o rei da Assíria. Mas Ezequias, ele decide fazer uma aliança com o Senhor. O Senhor Deus de Israel, para que o fogo de seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para servirdes em sua presença, e para ser de seus ministros, e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. O desejo da aliança de Ezequias com o Senhor mostra o quanto ele levava isso a sério. Ele já havia entendido que a nação ia mal pelo fato deles terem virado as costas para o Senhor. Isso por causa do seu discernimento. Mas ele podia muito bem restabelecer o culto com o único propósito de buscar a prosperidade. Concordam que se ele tem esse discernimento, que o que está errado é o fato do povo ter virado as costas para Deus. Ele fala, opa, eu abro as portas do templo aqui e tudo volta a ser como deveria. Ele poderia muito bem ter pensado isso.
que o fato dele restabelecer o culto ao Senhor traria as coisas de volta para o seu devido lugar. Mas ele não faz isso de qualquer maneira, como nós já vimos. Ele encara isso com muita seriedade. Se você notar bem na sua Bíblia, Ezequias, aqui ela abre aspas, pelo menos na minha versão, ela abre aspas no versículo 5, e essas aspas se fecham no versículo 11, o que remete que nesse tempo todo ele está falando com os sacerdotes e com os levitas. Versículo 10 ele diz, aqui na minha versão, eu estou com a King James, ele diz, o firme desejo de estabelecer a aliança. Isso mostra como ele encarava essa missão com extrema seriedade. Mas a seriedade de Ezequias, a seriedade como ele trata esse caso, não é apenas pela sua decisão da aliança, mas também na missão que ele exorta os sacerdotes e os levitas a se relembrarem. Olha novamente para o versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para os servirdes em sua presença e para ser de seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Ezequias aqui ele relembra aqueles homens do serviço que o Senhor tinha confiado a cada um deles. E ele relembra e enfatiza o quanto esse trabalho, quanto esse serviço era importante. Irmãos, o que o Senhor tem confiado a nós deve ser tratado com a devida seriedade. Eu não posso ter as coisas que o Senhor coloca na minha mão como uma forma de passar o meu tempo, como uma forma, talvez, de me sentir bem comigo mesmo. Falar, opa, estou trabalhando para o Senhor. Não. Temos que fazer as coisas com a devida seriedade. Voltando para o versículo 10. Olha para o finalzinho do versículo 10. Ele diz, para que o fogo de seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. É essa seriedade que nós devemos tratar as coisas de Deus. Pessoas estão caminhando para esse caminho, estão caminhando para o caminho do fogo eterno, da perdição. E parece que muitas vezes nós, o que conhecemos o caminho da verdade, e que somos enviados por Deus, que temos a missão de espalhar essa notícia para o mundo, muitas vezes nós não temos levado isso com a devida seriedade. E pessoas têm caminhado para a perdição, muitas vezes porque talvez eu não tenha tratado as coisas de Deus com a devida seriedade. Então, recapitulando, pode passar. Como nós devemos levar as coisas de Deus, como as coisas de Deus devem ser tratadas? Em primeiro lugar, com prioridade. Nós devemos estabelecer esse princípio e nos firmarmos nesse propósito. Até que nós tenhamos as coisas de Deus na nossa cabeça, em qualquer lugar. Até que, eu estando em qualquer lugar, eu estou sempre pensando nas coisas de Deus. Segundo lugar, da maneira adequada. Vamos nos lembrar do Deus que nós servimos. Esse Deus, Ele não merece que nós façamos as coisas de qualquer jeito. Ele não gosta que nós façamos as coisas dele de qualquer modo. Lembre-se que o culto, ele sim foi restabelecido, mas a primeira coisa que é feita é a purificação, para que isso não fosse feito de qualquer jeito. Terceiro lugar, com discernimento. O discernimento, ele vem com conhecimento. Isso quer dizer que quanto mais eu sei, mais eu sei. Parece redundância, mas é exatamente isso. Eu sei que se eu colocar o meu dedo na tomada, eu vou tomar um choque e vou me machucar. Então, quanto mais eu sei, mais eu sei. Portanto, o meu discernimento cresce à medida que o meu conhecimento cresce. Nós temos que buscar mais conhecimento para que o nosso discernimento também possa crescer. E quarto e último lugar, com seriedade. As coisas de Deus, elas devem ser levadas com a devida seriedade, porque nós temos uma missão. Como ele relembra aqui os sacerdotes e os levitas da missão que eles tinham, nós também temos uma missão. E se a nossa missão ela não for concluída, ela não for cumprida, ou ela for feita
de qualquer forma, se nós não tratarmos isso com a devida seriedade, as pessoas vão caminhar para a perdição eterna. Isso é muito, muito sério. De toda a postura de Ezequias, que ele teve com as coisas de Deus, o versículo 2 aqui do capítulo 29, ele retrata bem o que ele colhe com essa conduta. Ele viveu da maneira como o Senhor aprova, tal como procedera o rei Davi, o seu predecessor. O meu desejo, irmãos, é que no fim da nossa caminhada, isso também possa ser dito de cada um de nós. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida, que aqueles que nos veem, aqueles que têm os olhos sempre nas nossas vidas, que eles possam olhar para nós e falar, esse viveu da maneira como o Senhor aprova. É isso que eu queria trazer com os irmãos. Nós vamos seguir com esse estudo de Ezequias, numa próxima oportunidade, falando sobre como Ezequias ele se comportou diante do seu povo. E aí nós vamos pensar como nós devemos nos comportar perante os nossos irmãos. Mas lembre-se disso, trate as coisas de Deus com a devida seriedade. Coloque isso como uma prioridade, não faça as coisas de qualquer maneira. E busque conhecimento para que o nosso discernimento possa crescer. Dessa forma, nós possamos viver como Ezequias e que no fim da nossa vida nós possamos ser lembrados como ele, como alguém que fez as coisas da forma como o Senhor aprova. Amém. Encerrar? Sebastião, faça uma oração para nós, por favor. Esse aqui. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, glorificado seja o Teu nome nesta noite de quarta-feira, quando este grupo de homens e mulheres tem se reunido para louvar a Ti, para ter um tempo de intercessão diante do Senhor, apresentando os nossos agradecimentos e também pedindo por aquilo que foi apresentado nessa lista. Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da noite, obrigado pela maneira como o Senhor tem usado o Arthur, que ele seja cada vez um vaso nas suas mãos, para estar cada vez mais crescendo no Senhor, para ministrar a sua palavra a todos os corações. Leva-nos de volta e nos dê cada dia a capacidade de estar meditando naquilo que nós ouvimos hoje à noite, das prioridades para tratar das coisas de Deus. Senhor, nós queremos apresentar nas tuas mãos a lista desta noite e que com muito carinho o Senhor possa olhar para cada item pontuado ali e segundo a sua multiforme graça, o Senhor possa responder segundo a necessidade de cada um. Nos despeça com a tua paz, nos dê uma noite abençoada e pedimos para todos os familiares aqui representados a soberana graça de Deus sobre as nossas vidas. Oramos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.